Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, desejando que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Agradeço a presença de todos e lhes convido a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema dor, punição ou aprendizado. A esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: a dor foi, é e sempre será um sinal de alerta de que algo não vai bem, seja no aspecto físico, moral e espiritual. Para que nós possamos melhor compreender este tema, considero importante que nós esclareçamos alguns significados. Aclaremos todos nós, então, o significado de punição e aprendizado em duas perspectivas distintas. Uma perspectiva semântica e uma perspectiva espiritual. O verbete punição, a palavra punição, do ponto de vista semântico, significa forma de castigo que se impõe a alguém. E do ponto de vista espiritual, punição significa resgate das faltas segundo a lei de causa e efeito. Por outro lado, o verbete aprendizado, a palavra aprendizado, do ponto de vista semântico, significa experiência inicial do que se aprendeu. E do ponto de vista espiritual, aprendizado significa transformação, segundo os princípios da doutrina dos Espíritos. De forma preliminar, eu lhes digo que durante o nosso caminho aqui no planeta Terra, nós permanentemente enfrentamos desafios. Diuturnamente. Afinal de contas, nós estamos num planeta de provas e expiações, e as experiências corpóreas, carnais, que nosso espírito passa, objetivam única e exclusivamente o progresso do nosso espírito, o nosso progresso espiritual. Nessa caminhada no planeta Terra, nós passamos por julgamentos, por traições, por maledicências, toda sorte de maldade. Em alguns desses momentos, nós olhamos para nós mesmos, olhamos para a nossa vida, para a nossa existência, e invariavelmente nos fazemos a seguinte pergunta: o que há de errado comigo? Por que eu? O que foi que eu fiz para estar enfrentando esta situação? Sim, porque invariavelmente nós nos julgamos imerecedores das dificuldades que passamos.
Porque o nosso olhar, a nossa percepção é da existência única e exclusiva agora. É a tese da existência única. Nasceu, cresceu, morreu. Pronto, acabou. Não tem mais nada depois disso. Tese da existência única. Quando nós bem sabemos que não é isso. Algumas pessoas, quando fazem essas perguntas e não obtêm a resposta, querem sumir para não ter que enfrentar a dor. Porque algumas vezes passamos por momentos alegres e felizes, mas em outras nós enfrentamos tristezas, dores, perdas. Por quê? Qual é a razão disso acontecer? Nós não conseguimos ainda perceber que isto é natural. Para o processo de crescimento, de evolução espiritual, precisamos experimentar esses desafios. E nesses desafios a dor está presente. Quando nós pensamos na dor como um fenômeno natural, nós temos que recordar o insigne codificador Allan Kardec, quando nos ensina no item 5 do capítulo 3 da obra A Gênese. Ele nos traz um ensinamento muito importante. Kardec diz assim: tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Evitar o quê? Evitar os males. Aqui cada um de nós se acha exposto. Então, essas dificuldades funcionam como um estímulo. Não apenas para a inteligência, mas para todas as nossas faculdades psíquicas e morais. Mas o Kardec diz mais: se ele, o homem, nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. Ou seja, se ele já estivesse pronto, já nascesse espírito puro, não tinha que procurar nada de melhor para tornar-se melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Olha que interessante. Eu creio que o grande sentido dessa sentença está no final do texto. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Ou seja, ao menor sinal de dor, seja físico ou moral, devemos fazer algo de imediato. Mas é fato que existem pessoas que costumam dizer: não, vamos esperar que ela passa. Ora, mas se ela está acontecendo, é porque tem algo errado. Ela é um sinal, ela é um sintoma de que alguma coisa vai mal, ou no corpo físico, ou no corpo espiritual. E quando você diz: vamos esperar ela passar, e se não passar? Enquanto ela perdura, você sofre. E quando sofre, acha que está sendo punido. Dificilmente as pessoas pensarão de que, não, essa dor que eu estou sentindo, isso que eu estou experienciando, que está me maltratando, é um aprendizado, é para o meu bem. Será razoavelmente difícil encontrar isso com tanta facilidade. Na dor física, nós tomamos um analgésico, tomamos um medicamento, procuramos um médico. E na dor moral? Como é que a gente cuida? Então vamos relembrar o significado de punição e aprendizado que dissemos anteriormente,
no sentido espiritual, para entendermos que o grande remédio para a dor moral é a caridade associada à transformação moral. Eu diria aí, pensando na dor física, que é uma combinação de um anti-inflamatório com antibiótico. Muitas vezes, os quadros infecciosos que provocam dor no corpo humano precisam ser tratados com essa combinação, anti-inflamatório mais antibiótico. Os anti-inflamatórios geralmente são analgésicos. A mesma coisa para a dor moral. Temos que combinar caridade com transformação moral. Vejamos o que compreendemos por dor-punição, já que a reflexão é sobre dor-punição ou aprendizado, ou dor-aprendizado. O nosso querido Kardec faz um comentário muito inteligente na questão 399 do Livro dos Espíritos. Para ficar mais fácil, vamos ver o que diz essa questão 399. Kardec perguntou às venerandas entidades superiores que o auxiliavam: sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? O que é que Kardec está perguntando, em linhas gerais? As dificuldades que eu passo nessa existência são consequência das coisas, do que eu fiz nas existências anteriores? E os espíritos responderam: muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então, isto é real. Esta é a resposta dos espíritos. E aí o Kardec fez o seguinte comentário nesta resposta: a natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Do mesmo modo que, neste mundo, julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Ou seja, alguém é punido naquilo que errou. Assim, Kardec vai dar os exemplos. O orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. Lei de causa e efeito. Ele vai dar exemplos da lei de causa e efeito. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O malfilho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, etc. Lei de causa e efeito pura. Então, a dor que eu sinto em uma determinada circunstância, a dor moral, muito seguramente está voltando para me ensinar naquilo que eu falhei na existência anterior. Onde houve a minha falência moral anteriormente, agora eu venho novamente para um corpo de carne para recuperar esta falência. E a dor aprendizado? Vejamos agora a dor aprendizado.
O mesmo Allan Kardec, agora no item 7 do capítulo 7 da obra O Céu e o Inferno, ensina-nos dizendo: o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Olha que interessante. Super objetivo. Os inconvenientes que estamos a sofrer por conta do que foi feito, do mal que foi praticado, é o melhor sintoma para que a gente busque a correção. Mas nesse aspecto há algo que eu gostaria de chamar a atenção de todos. É preciso, diante da dor, fazer a diferença entre resignação e aprendizado. A resignação é a natural aceitação das ocorrências perturbadoras no dia a dia de todas as criaturas. Ser resignado é aceitar tacitamente o que está acontecendo. Diferente do aprendizado. O aprendizado requer atenção, reflexão, conscientização e repetição. É um quarteto mágico. Atenção ao que está acontecendo, refletir sobre o que está acontecendo, conscientizar-se do que está acontecendo e repetir esta experiência, os aprendizados com esta experiência, para que possa corrigir-se. O confrade Orson Peter Carrara, falando sobre as reações diante da dor, afirmou certa vez: as dores físicas, morais, as tragédias e sofrimentos e aflições em geral conclamam a, no mínimo, duas posturas. Então, diante dessas dores, nós vamos ter duas formas de reagir. Primeira, despertar em nós a compaixão diante do sofrimento alheio, convidando à disposição de auxiliar. Ou seja, nós nos condoemos, nos sensibilizamos pela dor do outro, pelo sofrimento do outro. A nossa compaixão é despertada e nós fazemos algo pela criatura. A outra postura, fazer com que vejamos as consequências da negligência ou do mal a quem delibera se entregar a ele. Olha aí. Olha a dor nos ensinando. Especialmente para que, igualmente, não nos deixemos levar pela correnteza dos equívocos deliberados. Perfeita a explicação do Orson Carrara. Esse segundo aspecto, essa segunda postura, configura o aprendizado diante da dor. Ainda que não seja a nossa dor, eu posso aprender com a dor do outro. Isso reitera a necessidade de nos mantermos atentos a tudo o que acontece em nosso derredor, extraindo os significados capazes de produzir transformações benéficas em nós mesmos. Aí retorna aquela questão do quarteto mágico: atenção, reflexão, conscientização e repetição. Nós precisamos entender algumas coisas básicas em relação a esse aspecto da dor aprendizado. Primeiro, nada do que nos acontece é por acaso.
Tudo tem um propósito. E o aprendizado e o desenvolvimento fazem parte da nossa existência. Não há crescimento humano sem experiências. E não há experiências sem algumas vezes precisarmos passar pelos desafios e pelas lutas, que muitas vezes impõem dor e sofrimento. Segundo aspecto é que não há como fugir da lei do progresso. Lembro muito da música uma música muito bonita da querida amiga Valda Cedícias. Ela interpreta uma música muito bonita, em que em determinado momento ela diz: um dia todos nós seremos anjos. Deus, quando criou o espírito simples e ignorante, foi para que nós nos transformemos em espírito puro. Agora, esse caminhar do simples e ignorante ao puro demanda muito tempo, muitas experiências, muita dor, muito sofrimento, sem dúvida. Não há como nos escondermos dos aprendizados que a existência humana nos proporciona. Ninguém escapa disso. É uma regra universal, imutável. E quem sabe até eterna, de todas as leis do universo, de todas as leis divinas. E o terceiro aspecto é o de aprender com cada um dos erros. Cada um dos erros por nós cometidos deve ser objeto de aprendizado. Aprenda com cada desafio, com cada sacrifício, com a luta. Aprenda com as adversidades. Aprenda com todas as pessoas. A sua dor, o seu sofrimento estão aí para lhe ensinar algo. Os problemas vêm para isso. Olhe bem as pessoas que estão na sua vida. Olhe o que elas produzem na sua vida. Elas estão aí para lhe ensinar algo. Estão aí para lhe ensinar compaixão, resiliência, humildade, paciência, bondade, perdão e toda aquela gama de virtudes crísticas que nós precisamos aprender e praticar. É fato que nós devemos aceitar a dor, mas aceitá-la na perspectiva do aprendizado. Não é ser resignado ante a dor, tacitamente, mas aprender com a dor. A esse propósito, o benfeitor Emmanuel, no capítulo 12 da obra Nascer e Renascer, nos traz uns ensinamentos muito interessantes. Diz o Emmanuel: aceitemos realmente a dor na condição de apoio celeste, com que a divina providência nos enriquece o caminho. Olha que maravilhoso. Apoio celeste que Deus nos concede. E aí cai por terra a dor-punição, ficando a dor-aprendizado. Diz o Emmanuel: toda a natureza para ajudar a experiência do homem, toda a natureza trabalha para ajudar a experiência do homem, alimentando-o e amparando. Padece constantes dilacerações. Tudo que a natureza nos proporciona, a natureza sofre para nos proporcionar. Ele diz: para transformar-se em sementeira proveitosa, morre o grão esquecido no solo. E aí surge a espiga. Para converter-se a espiga em farinha, humilha-se, asfixiada,
sobre a mó, aquela pedra que a tritura. Para tornar-se pão, vai experimentar o calor do forno. Ou seja, tudo em a natureza organiza-se para nos proporcionar bem-estar, mas a natureza sofre. Pergunte à pedra de mármore o quanto que ela sofreu para tornar-se numa linda escultura pelos duros golpes do cinzel e do martelo. Ora, se em a natureza as coisas acontecem dessa forma, imagina conosco, que somos a obra-prima de Deus em a natureza. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, só pode interpretar a dor como castigo aquele que ainda não compreendeu o sentido da existência. Nós precisamos compreender o sentido da existência, o sentido da vida. Por que estou aqui? De onde vim, para onde vou? Qual o sentido de tudo que acontece comigo? Aí eu fui numa obra mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, intitulada Espera Servindo. Capítulo 7. Tem uma frase perfeita que eu vou utilizá-la com fins conclusivos da nossa reflexão. Diz o Emmanuel: diante da dor que nos procure, examinemo-la no íntimo de nossas próprias almas e, se reconhecemos que ela vem com motivos justos, aceitemo-la com paciência, aproveitando-lhe os ensinos. Digo eu que é neste momento que ela se torna dor-aprendizagem. Agora, observe que na sentença Emmanuel usa a partícula se. Ele diz, se reconhecemos. E essa partícula se, essa conjunção subordinativa integrante, que busca a relação entre os períodos da sentença, ou seja, o antes e o depois da sentença, é para chamar a nossa atenção. Eu só reconheço o aspecto pedagógico e a ocorrência da dor se eu aceito essa dor como justa e necessária. Por exemplo, eu ofendi alguém e esse alguém magoado deixou de falar comigo. Eu vou sentir duas dores, seguramente, com duas etiologias distintas. A dor remorso por ter ofendido o amigo ou amiga, aquela pessoa a quem amo, e a dor do desprezo que aquela pessoa está impondo a mim porque foi por mim ofendida. E aí eu vou ter simultaneamente a dor punição e a dor aprendizado. Então eu gostaria de, finalizando, alertar para esse aspecto. Leitura das circunstâncias da vida. Para ver em que momento ocorre a dor-punição, a dor-aprendizado, ou quando elas acontecem juntas, como neste exemplo que eu acabei de oferecer para todos nós. Punição, o aprendizado, são estados distintos de percepção de cada um de nós diante da dor. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas
e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.